Improváveis, como vocês estão, meus amigos? Tudo bem? Assim como prometido, mais uma semana. Hoje teremos um vídeo com o Dr. Cláudio Pinho, tá? Também falando de resina direta. Ele vai falar um pouco da parte digital, um pouco da parte analógica, porque o analógico sempre é a base para o digital, né? Então, eu acho que ele vai abordar um assunto bastante interessante de restauração de resina direta em dentes anteriores. E o Dr. Cláudio entende muito de anatomia, textura, cor. Ele tem uma longa experiência também com resina diretas, tá? Então, aproveitem o vídeo. Claudião, muito obrigado aí pela tua colaboração aí no nosso canal do YouTube. Vamos lá, né? A gente não pode perder o fio da meada. Vamos correr atrás aí de tudo aí, tá bom, gente? Não esqueça da nossa empresa de planejamento 3D, Planeja 3D, tá? E sempre ajudando aí a odontologia. Gente, um grande abraço para vocês. Curtam mais um vídeo. Valeu! Olá, tudo bem? Um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, mostrando um pouquinho do nosso trabalho. Vamos falar agora sobre odontologia digital, vamos falar sobre resina composta, vamos falar sobre reconstruções do sorriso. Eu quero detalhar um caso passo a passo para vocês. Eu acredito que talvez esse aqui seja, na odontologia digital, junto com a dentística restauradora, o protocolo mais simplificado que exista, tá? E observem o resultado que nós conseguimos aplicando tanto conceitos digital quanto a somatória aos conhecimento dos procedimentos analógicos. A gente sempre vai estar associando a odontologia analógica, que é a nossa base, sempre precisamos ter esse conceito associado a essa moderna odontologia digital que veio para nos auxiliar. Um caso clínico muito interessante, onde essa dentista, uma colega de profissão, me procurou para melhorar o sorriso. Cláudio, os meus dentes estão um pouquinho quebrados, desgastados, quadrados. Eu trabalho com odontologia estética, eu vendo odontologia estética para os meus pacientes e isso está me incomodando. Ela foi aluna do nosso curso presencial aqui em Brasília. A Rose é uma grande amiga, uma grande dentista. E ela, assim que eu a vi, eu comecei a fotografar, eu pedi para ela fazer os movimentos, aí eu já vou entrar num tópico que a gente não é só avaliar estética, o casamento da função com a estética é super importante, sempre a gente tem que estar com a função aqui na nossa mente, aqui na nossa cabeça, aqui. Eu comecei a observar os movimentos, ela fazendo uma guia anterior, já toca um pouquinho no lateral, toca um pouquinho no canino. E quando eu vi ela tocando, fazendo a lateralidade, eu vi que ela tinha contato em todos os dentes anteriores. Observem vocês, ela na habitual e fazendo a lateralidade, contatos em todos os anteriores. Até hoje eu percebo dentistas que me procuram para eu tratá-los, para eu cuidar do sorriso, ou alunos que trazem casos e falam, Cláudio, o que você acha desse caso de aumentar só os dois centrais? Vamos pegar esse caso como exemplo. Você acredita que se eu pegar só os dois centrais, reconstituir as bordas incisais que estão quebradas, vocês acreditam que nós teremos longevidade com a ausência dessa ponta do canino aqui? Não. Não tem como eu pensar em estética devolvendo só os dois centrais. Eu tenho que trabalhar na reconstituição. Então aí entra um ponto importante. A gente sempre tem que olhar o conjunto. Não vamos ficar focado num ponto só, no caso, nos dois incisivos centrais. Eu falei, Rose, eu preciso realmente reconstituir o teu sorriso. Esse foi o primeiro caso quando eu fiz a aquisição do Trishape. Aqui vocês estão vendo um vídeo. Meu grande amigo Lincoln Queiroz me ajudou nesse caso. Ele é uma pessoa que entende muito de digital. A gente começou a fazer o escaneamento dos dentes, a moldagem digital. De novo, é o protocolo mais básico da odontologia digital associada à dentística restauradora, ok? Mais simplificado. Posteriormente, a moldagem digital. Aqui vocês estão vendo o tempo que gasta para registrar a mordida de um lado. É basicamente 5 segundos, no máximo 10 segundos. Ó, observem vocês que a luz se apagou.
e a gente faz isso contralateral. Então, assim, é muito legal que a tecnologia proporciona a nós, dentistas, está nos ajudando nessa evolução da nossa profissão. Então, o casamento tridimensional na odontologia digital, aqui a moldagem feita, arcada superior, arcada inferior. Este é um software aberto, Mesh Mixer, que o Lincoln começou a fazer o enceramento dos 2 incisivos, me mostrando as possibilidades. É claro que o Mesh Mixer é um software que todo mundo pode usar, você pode baixar, é gratuito, ele consegue fazer grandes procedimentos dentro da odontologia digital, mas é claro que existem softwares muito mais completos e complexos, como Exocad, Nemotec, o próprio software da Trishape, que são softwares que hoje eles praticamente são adotados no mundo inteiro pelos grandes laboratórios e nós dentistas temos que aprender um pouquinho. A gente tem que ver a evolução desses softwares. Não necessariamente você precisa ficar fazendo isso, mas para você discutir com o seu técnico. Às vezes você não quer fazer o chair side, você quer fazer o lab side, só escanear e moldar, ok. Mas tem um pouquinho das possibilidades desses softwares tão modernos que estão à nossa disposição. O Lincoln fez o enceramento dos 2 incisivos e da ponta dos caninos, foi o que eu tinha feito o pedido para ele, e aí ele me enviou o arquivo STL, eu já tinha minha impressora 3D, eu fiz a impressão do modelo, aqui está. Então, de novo, protocolo mais simplificado da odontologia digital, um modelo de estudo encerado digitalmente e a minha guia de silicone para me ajudar na estratificação dos dentes anteriores. A Rose, a gente sempre, claro, a gente começa a primeira etapa a fazer a seleção das cores que serão utilizadas. Isso aí a gente detalhou bastante no nosso curso online, como mapear as cores terço por terço. Eu gosto de fazer a remoção das restaurações antigas com os meus discos. O disco eu consigo visualizar o que é resina, o que é esmalte natural. Cada vez mais a gente tem diminuído essa necessidade de um bisel, com o intuito sempre de preservar a estrutura dentária, né? Um isolamento modificado, simplificado. Hoje talvez eu já usaria os isolamentos novos, tipo Nictone, né? O isolamento evoluiu, a odontologia evoluiu, as resinas compostas evoluíram, então assim, é muito legal ver o que tem acontecido na nossa profissão. Nesse caso especificamente, foi feito um isolamento modificado e aqui a gente possibilita a visualização do que será acrescentado em cada dente. A odontologia adesiva ela veio para nos ajudar, condicionamento ácido, imagina que eu não preciso necessariamente passar uma broca, desgastar o dente. Condicionamento ácido, meu adesivo single bond universal, adesivo simplificado, faço aspiração do excesso, um breve jato de ar para evaporação do solvente e a fotoativação. Vamos fazer uma policromia, eu posso usar marcas comerciais diferentes, não tem problema. Comecei a estratificação pela palatina com uma resina cor B1, corpo da 3M, aqui vocês podem visualizar. Eu gosto muito dessa espátula da Safe Dent da Almor, a utilizo há muito tempo. Também gosto muito dessa dentina do sistema do professor Lorenzo Vanini, Nemel Plus HRI, é encontrada no Brasil essa resina. Elas têm variações de saturação, ela não segue a escala Vita, mas ela faz aqui uma correlação da cor dela universal Dentin 2 com a 2 da escala Vita. Ela vai de UD0 até UD7. Essa é a tendência dos sistemas de resina composta, dentinas mudando a saturação e esmaltes de valor. Um pequeno incremento na nossa camada mais importante, que é a dentina, porque a dentina, como vocês sabem, é a dentina que bloqueia a linha de fratura. Então, invistam sempre num bom sistema de dentina artificial para o seu consultório. Aqui está, não vejo mais linha de fratura. Eu posso aplicar a minha dentina no dente 21. Precisamos hoje na dentística restauradora usar pincéis. Eu acredito que o pincel nos auxilia bastante no refinamento. Pincel não é para levar resina de um lado para o outro, é para refinar
e terminar em 0 a nossa resina composta. Esse é o pincel da Smile Line, um pincel muito bom. Gosto também do pincel da Hotspot Design, o pincel da Shofu. Também nós temos excelentes marcas no mercado. A odontologia restauradora, para mim, não tem como falar de excelência se nós não tivermos os corantes no dia a dia do consultório. É a mesma coisa que você falar para um ceramista. Trabalhe com a cerâmica e você não terá stem para aplicar na sua cerâmica. Não tem como. Se você me tirar o corante do meu dia a dia, eu não consigo fazer odontologia de excelência. Existem situações clínicas que a sua resina Blue, ela não vai te dar a intensidade que você precisa para copiar a translucidez do dente do lado. Então eu preciso acentuar um pouquinho com o corante Blue, às vezes misturar um Blue com violeta para ficar um azul mais intenso. Preciso reproduzir uma névoa branca. Para mim é muito mais difícil fazer isso com a massa, é muito mais fácil usar os corantes. Sabendo que os corantes eles têm que ser usados internamente. Não existe na dentística restauradora caracterização extrínseca, ok? Ao meu ver, esse é o kit custo-benefício melhor que nós temos no Brasil, o Empress Color da Ivoclar. Talvez essas seriam as 3 cores básicas, o mínimo que eu tenha que ter no consultório: Blue, White e Brown. Aqui uma foto um pouquinho mais estourada, eu acentuo um pouquinho a translucidez com uma manchinha branca. A gente tem uma certa liberdade de criação. Aqui eu estou fazendo a aplicação do meu último incremento, esmalte de valor. Esse incremento a gente aplica no terço incisal. Gosto muito dessa resina da Shofu. O próprio nome já fala, HVT, High Velo Translucent. Ela tem um pouquinho de translucidez, ela tem alto valor, ela tem reflexão de luz, mas ela tem um pouquinho de passagem de luz. Talvez uma segunda opção, a Light Enamel da Essentia da GC. Nós temos diversos sistemas restauradores muito bons no mercado. Isso está detalhado lá nas aulas de resina composta do nosso curso online, onde eu falo, para mim, ao meu ver, quais são os sistemas que me facilitam no dia a dia do consultório. A fotopolimerização final, nós temos que ter bons fotopolimerizadores, também temos que fazer esse investimento. Como eu não tenho muito excesso, um gel inibidor de oxigênio, como KY gel ou gel de oxalato, para ter uma ótima fotopolimerização. Se você tem um pouco a mais de excesso, esse gel inibidor de oxigênio não faz diferença. Remoção dos excessos, tá? Acabamento, anatomia primária. Aqui eu vou me preocupar somente com altura e largura e o posicionamento das arestas inicialmente. Não vou me preocupar com textura, com refinamento. Isso é para a segunda sessão, ok? Aqui está mostrando que eu fui fiel ao meu planejamento, tá? E agora o que me falta? Reconstituir a ponta dos caninos. Eu preciso ter tempo para fazer isso. Não é odontologia de excelência, ela não combina com odontologia de produção, de velocidade. E acredito eu que esse protocolo do enceramento, da guia de silicone facilita muito. Se você for fiel ao seu enceramento, que você dedicou tempo, você terá menor tempo para tirar excessos e fazer o acabamento, polimento na boca do seu paciente. Aqui acrescentando o último incremento na ponta dos caninos, isso que é o legal, fantástico na dentística restauradora. Nas resinas compostas hoje, você não vê o que é resina, o que é esmalte natural, aonde termina. Isso é a finalidade do pincel. Esse é o pincel da Hotspot Design. Eu gosto do pelo sintético longo, porque ele me facilita se eu vejo alguma sujidade, algum ponto preto. Posso usar pelo de Marta? Posso usar. Você pode usar o que você quiser. Para mim, o pelo sintético ele facilita a visualização e a acomodação da minha resina sem deixar término. Isso é super importante. Toda vez que nós terminamos uma reconstrução, seja de um sorriso ou 2 incisivos, ou que seja uma restauração, eu só tiro os excessos grosseiros e beijinho, beijinho, tchau, tchau. Eu não sei se as cores, se eu acertei 100%. Talvez eu tenha que fazer um retoquezinho de cor. Nessa hora,
Os dentes estão desidratados, observem os laterais. Então eu só tiro os excessos, o paciente vai para casa, todo paciente ele tem uma segunda consulta para fazer o refinamento. Quando o paciente volta para a segunda sessão, aí sim, as cores estão ok, acertei as cores, agora eu vou fazer o refinamento anatômico e a textura e polimento final. O melhor instrumento para essa segunda sessão, qual é? A gente aprende isso com os bons ceramistas. Lapiseira. Pegue a sua lapiseira com o paciente em pé de frente para você, risque todos os detalhes que você queira ajustar. Observem vocês aqui que não há textura. Eu não faço textura na primeira sessão. E eu venho com os meus disquinhos, aqui no caso Super Snap, fazendo o refinamento da morfologia básica, o Astropol da Ivoclar, um outro sistema fantástico de polimento. E por último, se eu tenho toda a morfologia bem feita, observei o meu paciente, sorriso, pontos de contato, arestas, ameias, tudo dos princípios estéticos que são importantes, eu tenho que ser criterioso nesse momento. Harmonia do conjunto, eu vou para a textura final. Posso fazer isso com uma broca, com uma ponta diamantada, lembrando que a morfologia e a textura são itens fundamentais para a gente obter naturalidade. A cor importante quando a gente está falando de um dente, de um conjunto, de um sorriso, a morfologia é mais importante, eu acredito, assim como a textura. E depois que eu faço a textura, eu faço o polimento seletivo. O que é o polimento seletivo? Eu tenho áreas mais polidas, áreas com um pouquinho de rugosidade, ambas com brilho, ambas com naturalidade. Invista um tempo na textura para que a gente consiga essa naturalidade, para que a gente consiga a reflexão de luz. Observem o aspecto das resinas compostas, o polimento seletivo, os lóbulos proximais e lóbulo central um pouquinho mais polidos e um pouquinho de rugosidade, assim como no esmalte natural. Temos que dedicar tempo e conhecimento para fazer uma textura, para ganharmos na reflexão de luz e ganharmos na naturalidade, assim como nós conseguimos aqui. Observem essa paciente, ela sorrindo, lábio em repouso, tão importante, ideal para a idade da paciente. Observem a reflexão de luz, como nós ganhamos naturalidade com uma textura bem feita, ok? O sorriso final, em termos de valor, uma boa luminosidade, e aqui o sorriso final, a harmonia dos dentes anteriores com os dentes, com os caninos. Não só estética, a gente fala muito sobre isso, a importância da parte funcional, checando todos os movimentos e, por último, todas as reconstruções de borda, incisal. Nós o que? Fazemos uma placa de proteção, aqui uma placa digital, super bem adaptada, checando os pontos de contato. É super importante você ter o controle da hiperatividade dos nossos pacientes. Paciente, um bruxismo muito intenso, que se aperta ou que range. Muitas vezes a gente tem o auxílio da orofacial, aplicar um pouquinho de botox no masseter para diminuir essa força do músculo. O fato é, nós precisamos ter acompanhamento dos nossos casos, independente de ser resina ou cerâmica. A placa é para todos os pacientes quando estamos falando de reconstituição de borda incisal. Até mesmo a cerâmica, a gente precisa polir. A cerâmica tem trabalhos científicos que mostram, depois de 6 meses, ela perde o glaze superficial e ela se torna um material mais abrasivo com relação aos dentes antagonistas naturais. Então, a manutenção das nossas restaurações é importantíssima. Quando esse paciente volta no consultório, o mais importante da manutenção, carbono, checagem da oclusão. E é claro que a gente tem que fazer o polimento das nossas restaurações.
Eu gosto muito desse sistema da ZAP. Nós temos bons sistemas no mercado, onde a gente consegue polir bastante as nossas restaurações e voltar praticamente ao brilho inicial. Eu espero que vocês tenham gostado desse caso clínico, da associação da dentística restauradora com a odontologia digital, que veio para nos ajudar, ok? Um forte abraço para vocês, tudo de bom. Até logo.